Hoje eu quero meditar com vocês no Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, verso número 20, que nos diz exatamente assim: Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O capítulo 22, a partir do verso número 7, aborda um dos momentos mais especiais na vida dos seus discípulos, juntamente com Jesus. Era festa, e festa era algo especial para o povo de Israel. Há quem diga que era um povo mais festivo de toda a época em seu tempo. É conhecido de todos nós que algumas festas em especiais, a festa da Páscoa, a festa das colheitas, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, todas essas festas faziam parte do cotidiano desse povo escolhido por Deus. Porém, a festa da Páscoa era algo especial, porque representava a saída do povo de Israel do Egito. Saída esta que foi marcada pelos milagres e prodígios que Deus fizera no meio do seu povo. Quando Deus levanta Moisés para resgatar o povo de Israel do Egito, Deus levanta Moisés para conversar diretamente com Ramsés, que era faraó do Egito. Ele tem o auxílio do seu irmão Arão e juntos embarcam numa grande aventura, que era convencer o faraó tão temido e poderoso a libertar o povo de Israel do Egito. Dentre várias tentativas em que Deus manda vários castigos, como pestes, como pragas, chega ao ponto final, que é a praga dos primogênitos. E nessa praga dos primogênitos, Deus orientou Moisés que fizesse algo diferente. Esse algo diferente seria o que nós conhecemos hoje e que eles conheceram naquela ocasião chamada Páscoa. A Páscoa era a representatividade de quando Deus manda Moisés orientar o povo que pegasse um cordeiro imaculado, puro, sem nenhum defeito, e o sacrificasse a Deus, e pegasse parte do seu sangue e aspergisse nos umbrais das suas portas, nos batentes dos seus portões, para que representassem o cuidado, a proteção de Deus para com eles, para que quando o espírito da morte viesse, para que quando o anjo da morte passasse pelas portas deles, nenhum mal o sucederia, e nem praga alguma chegaria às suas tendas. Eles fariam uma mesa, juntamente com todos os seus familiares, e as famílias que fossem pequenas juntariam com seus amigos, vizinhos, e juntos celebrariam este momento, que era o pontapé inicial para o seu êxodo dessa terra de escravidão e sofrimento. Nessa festa, Moisés foi orientado por Deus, adverte ao povo que pegasse, além desse cordeiro, que seria assado, e eles em um momento de comunhão comeriam junto. Junto desse cordeiro estaria ali também algumas ervas amargas, que seriam a representatividade para que eles nunca se esquecessem dos momentos de tristeza e dor, dos momentos amargos que haviam passado no meio daquela terra, em meio àquele povo. De igual modo, terão também que comer os pães asmos, ou seja, pães sem fermento, para que tivessem a atenção, o cuidado de não se misturarem com o fermento de todas as outras nações pelos quais eles passariam por elas, para que não se contaminassem com os seus costumes, com os seus rituais, com as suas crenças, com a sua forma de adoração e os seus deuses, que eram marca registrada de todas aquelas nações. E quando
o anjo da morte passa e todo o povo de Israel é livre, é guardado, é protegido. Faraó, de fato, resolve liberar o povo de Israel do Egito. Nesse resgate, nessa caminhada, conhecemos a história, ou a boa parte, ou a grande maioria, conhece a história, é que depois de libertos, ainda Faraó manda com que todo o seu exército os perseguisse pelo caminho do deserto. E neste caminho se deparam com o mar. E neste momento, Deus ordena a Moisés que toque nas águas e que ordene o povo para que marchassem. E nesta marcha, quando eles caminham em direção às águas do Rio Vermelho, as águas se abrem e ali eles passam a pé e enxutos. E quando terminam a sua passagem, quando todo o exército de Faraó está passando em meio ao Mar Vermelho, Deus manda com que Moisés novamente toque as águas. E ao tocar as águas, Deus fala com todo o povo de Israel através de Moisés, que seria a última vez que eles veriam esses inimigos atrás deles. Passou-se o tempo e essa festa se tornou um ponto primordial de todo o povo de Israel. Dentre elas, veio várias outras festas, tais como a festa do tabernáculo, a festa das colheitas, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, mas de todas elas, a festa mais poderosa de todos os tempos era a festa da Páscoa. O interessante aqui é que nesse texto que nós lemos, eles estão exatamente comemorando a Páscoa. Nos dias de Jesus, todo o povo de todas as outras cidades e regiões circunvizinhas vinham até Jerusalém. Desde quando Salomão faz o templo, esse costume começou a ser, dentre todos eles, parte de celebrações anuais, em que todos os anos as pessoas de todas as partes vinham e celebravam e adoravam a Deus ali em Jerusalém. Porém, o costume continua igual. As pessoas, sendo da própria família, juntas se assentariam em forma de comunhão, como irmãos, para estarem celebrando a festa da Páscoa. Porém, Jesus, aqui em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo número 7, também em Mateus 26 e também em Marcos, é registrado esse episódio da última Santa Ceia, aliás, da última Páscoa e da primeira Santa Ceia. A última Páscoa por quê? Porque a partir daquele momento, algo iria mudar na vida de todos eles. Algo iria ser transformado na vida de todos eles. Eu queria que você imaginasse o amanhecer de um novo dia. Os discípulos eufóricos, animados, porque seria mais um dia de festa. Mais uma semana poderosa, porque as festas anuais ali, a festa de Páscoa, elas duravam cerca de mais ou menos 8 dias. E nesses 8 dias, eles comiam, bebiam e festejavam em todo o tempo. Porém, nessa exatamente ocasião, enquanto os discípulos estavam ali alegres, eufóricos, Jesus estava diferente. Ele estava cabisbaixo, melancólico, porque algo de diferente iria acontecer com ele. Ele possuía duas naturezas, a humana e a espiritual. E de antemão ele já sabia que, a partir daquele momento, ele seria traído por Judas. Passados-se alguns momentos depois, seria negado por Pedro, açoitado, ferido, agredido, zombado, escarnecido. De antemão ele já sabia tudo isso. Então o clima para ele naquele momento já não estava o mesmo que os discípulos. Fico imaginando eu que cada um dos seus discípulos conversando, como nos anos anteriores, as outras duas celebrações
que Jesus havia celebrado com os discípulos. Fico de acordo com a minha conjectura, embora não está escrito. Era costume, como já disse há instantes atrás, que juntariam famílias, aquelas famílias que fossem pequenas, juntamente com seus vizinhos e amigos. Então eu acredito que, por algumas vezes, talvez, nessas duas festas que Jesus passou com seus discípulos, quem sabe não passou talvez uma na casa de Pedro, juntamente com a sua família, a sua sogra. Quem sabe a outra não teria passado, talvez, na casa de Lázaro, que era seu amigo, juntamente com Marta e Maria, não sabemos. Mas acreditamos que, embora passasse com a sua família, com seus amigos, estavam junto o tempo todo os seus discípulos. Porém, desta vez, nesta manhã, Jesus faz algo inusitado, faz algo diferenciado. Ele manda com que os seus discípulos fossem preparar a Páscoa num lugar diferente, num momento diferente. Mateus e Marcos, eles concordam em uma ideia, nas suas escritas, que dois dos discípulos orientados por Jesus, eles acompanham um homem que levava um cântaro. Eles dizem que quando os discípulos chegam perto de Jesus, abordando onde seria este ano que celebrariam a Páscoa, Jesus manda com que eles issem até uma certa cidade. E nessa certa cidade, observariam e veriam um homem carregando um cântaro. Só aqui nós vemos que já havia algo de diferenciado. Por quê? Pelo costume da época, um homem jamais, pelo machismo da época, aquela cultura, um homem levaria um cântaro. Então já era um diferencial. Então quando eles vissem esse homem carregando esse cântaro, eles iriam acompanhá-lo até a porta da sua casa. E chegando à porta da sua casa, bateriam e chamariam pelo chefe da família. E nesse chefe dessa família, esse pai de família, permitiria com que eles formassem ali e organizassem aonde fariam a festa da Páscoa. Lucas recita no capítulo 22 que Pedro e João foram os dois discípulos que prepararam essa Páscoa, e não apenas prepararam, mas que acompanharam esse homem, que há quem diga ser João Marcos, que era um menino que sempre acompanhara os discípulos, acompanhara ali os ministérios de Jesus na incógnita, a parte de longe, e nesse acompanhamento sempre admirava os trabalhos de Jesus. O seu pai, a sua família, sempre admirava o ministério de Cristo. Por isso que, de acordo com alguns estudiosos, fora tão tranquilo e aceito esse pedido pelo mestre. E ali, no cenáculo, que era uma espécie de alpendre, uma sala de jantar, o pai de família, ele abre aquele espaço para que Jesus e os seus discípulos comessem a Páscoa. E quando ali Pedro e João, juntamente com os discípulos, preparam tudo, uma grande mesa, os 12 discípulos ali em volta daquela mesa, de acordo com o costume da época, não se haviam cadeiras, pois eles sentavam ou agachavam em beira da mesa e todos ali celebravam e comiam. Naquele dia, tudo foi diferente, porque todas as outras festas, cada um tinha o seu próprio pão, cada um possuía o seu próprio cálice, cada um possuía aquilo que seria para ele próprio. Porém, dessa vez, Jesus, ele faz diferente. Ele pega o pão e, tendo dado graça, ou seja, agradecendo, ele pega o pão e parte entre eles. Aqui me chama a atenção, em algumas ocasiões,
Quando o apóstolo Paulo ele diz assim, porque recebi do Senhor, o que também vos ensinei, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Porque depois de cear, semelhantemente também tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quero fazer algumas observações aqui e quero que você me empreste um pouco seu coração para refletir comigo. Primeiro, era a euforia dos discípulos, que mais uma vez, como de costume, eles estavam preparando a ceia. A ceia, que eu digo naquela ocasião, a festa da Páscoa. Um dos primeiros ensinamentos que eu quero aprender aqui hoje, juntamente com todos vocês, é que a pior coisa que acontece na vida de um ser humano é quando as coisas de Deus se transformam em costumeiras, se transformam apenas em liturgias e cerimônias. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é tornar natural aquilo que é espiritual. É tornar comum aquilo que é incomum. É tornar simples aquilo que é poderoso. É não dar valor que realmente merece, o valor que realmente tem o poder de estar celebrando e adorando ao Senhor que tudo pode. Os discípulos estavam, para eles, mais uma festa. Seria mais uma Páscoa. Mais um momento. Mas para Jesus, naquela ocasião, seria a mudança de um novo ciclo. Seria a transformação de um novo momento. O patamar de uma nova história. Seria um dos cumprimentos daquele que, por várias vezes, Deus, através do profeta Ezequiel, já havia falado que Deus tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne em meio ao povo de Israel. Seria um daqueles momentos que Deus havia falado através do profeta Jeremias, que ele escreveria nas tábuas dos corações a lei do Senhor. Em que eles não precisariam mais ter ninguém falando, orientando, ensinando eles de forma obrigatória o tempo todo. Mas que eles próprios estariam dentro deles a palavra que transformaria, que mudaria, que inundaria a vida deles. E que toda orientação posterior seria somente para direcionar. Mas que a própria palavra já estaria aprofundada no coração de cada um deles. Aqui começa um novo pacto, uma nova aliança no sangue de Cristo. Quando nós vemos o apóstolo Paulo orientando aqui aos primeiros Coríntios, no capítulo número 11, eu quero pegar algumas porções bíblicas para nós meditarmos juntos, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve, dizendo assim, é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Eu quero fazer algumas observações aqui, que a maioria das vezes não é possível, pelo tempo, a aprofundar-se na hora da celebração da Santa Ceia. Mas, por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele começa a exortar sobre a ceia, ele está falando de uma ocasião em que, lembremos que era uma mesa preparada, em que a igreja se reunia após esse novo pacto com Cristo, em que todos em comunhão comiam juntos, em que todos em comunhão estariam juntos, porém, de uma forma em que, na hora da ceia, do pão, do cálice, cada um com seu pão, cada um com seu cálice, eles estavam comendo e bebendo de uma forma qualquer, sem dar ligança, sem dar valor, sem dar o peso necessário para a festa da Santa Ceia.
ou para a festa da Páscoa, que alguns assim ainda entendiam. Mas eles estavam fazendo o quê? Comendo de qualquer maneira, bebendo de qualquer maneira, de forma indigna, não discernindo o corpo do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, do versículo 23 em diante, ele começa a exortá-los sobre o seu comportamento na hora da ceia, porque deveriam esperar um pelo outro. Porque quem tivesse fome que comia em casa. Porque eles estavam ali não para celebrar a Deus e adorar a Deus, mas estavam ali como se fosse uma simples festa para comer e beber. E, além de tudo, participavam de qualquer maneira, sem levar em conta o sacrifício de Cristo por nós. Em outra passagem, Paulo fala que estavam crucificando a Cristo novamente, através das suas atitudes. E devido a isso, havia entre eles muitos fracos e doentes, e muitos que dormiam, porque estavam levando a Santa Ceia de qualquer maneira. Eu quero falar aqui um pouco sobre essa nova aliança que foi feita através do sangue de Jesus Cristo. Nessa primeira aliança, feita através de Moisés, ela não foi eficaz, ela não foi completa. Por que não foi completa, não foi eficaz? Porque, de acordo com o que Deus passa para Moisés, cada vez que um homem pecasse, cada vez que uma mulher pecasse, qualquer pessoa pecasse, teriam que ir até o sacerdote, e esse sacerdote pegaria um animal, de acordo com o nível, a gravidade do pecado de cada um, sacrificaria a Deus, apresentaria a Deus esse holocausto, esse sacrifício, e Deus perdoaria o pecado do povo. E naquele momento, Moisés, no capítulo de número 24 de Êxodo, ele pega aquele sangue daqueles cordeiros e eles aspergiam. Moisés asperge esse sangue em cima de todo o povo, e ali é selada o pacto, a aliança, o testamento do sangue, representando a presença de Deus e o que libertaria o povo, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Porém, o que nós entendemos aqui, vemos em especial que, na antiga aliança, cada sangue derramado, o sangue dos cordeiros, dos bois, das pombas, nenhum deles podia limpar e mudar, de fato, o coração humano. O sangue dos animais cobria o pecado, mas é somente o sangue de Cristo que tem o poder de remissão e de remover totalmente o pecado. É interessante que no texto que nós ora lemos, quando Jesus está naquela mesa, ele faz algo inusitado. Ele não apenas partiu o pão, ele parte a sua própria vida. E uma observação interessante que eu quero compartilhar com cada um de vocês aqui hoje é que, lembre-se, como eu acabei de falar sobre a ceia do Senhor através do apóstolo Paulo, é que o povo comia de qualquer maneira, bebia de qualquer maneira, alguns se embriagavam, os outros faziam de forma de glutonaria, comiam pelos cotovelos, e levando somente como uma festa, como uma cerimônia qualquer, e não como a ceia do Senhor. Quando Jesus pega aquele pão, ele não deu um pão para cada um. Ele não pegou uma taça de cálice e entregou nas mãos de cada um. Ele pega um pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. E, semelhante modo, ele pega o cálice, ambos apresentam a Deus dando graça e entrega. O que subentende-se é que ele parte, dar graça e entrega um pedaço de pão, do mesmo pão, para cada um dos discípulos. E subentende-se também que ele pega o cálice, ele toma
e todos os demais também tomam de uma mesma taça. O que eu aprendo, e aprendo muito aqui nesta palavra, que a Santa Ceia do Senhor, ela é o símbolo da comunhão do corpo de Cristo. A comunhão daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Ali na hora de partir o pão e de tomar o cálice, Jesus já estava exatamente naquele momento dizendo que ali era um momento crucial da comunhão entre Cristo e os seus discípulos. A antiga aliança, ela foi escrita em tábuas de pedras quando Deus, ele ali no monte com Moisés, ele escreve ele próprio os 10 mandamentos em tábuas de pedra, e Moisés desce e lê ao povo. A nova aliança, porém, ela não foi escrita em tábuas de pedra. Ela foi escrita com o sangue de Jesus nos corações humanos. Ele sabia que seria traído, enganado, ferido, morto, zombado, escarnecido. Ele sabia disso tudo. Porém, ele não usou de usurpação de ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de homem, sendo fiel e fiel até a morte, e morte de cruz, para dar a mim e a você o passaporte da eternidade. Esse é o Cristo que nós servimos, e essa foi a escolha dele. Porque Deus, embora amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Porém, o próprio Jesus abriu mão da sua glória, da sua divindade e se entregou por mim e por você, para que ele pudesse selar esse pacto dessa nova aliança. Eu queria que você imaginasse um pacto antigo, que era um contrato selado com cera, selado com carimbo, porém ele se quebra. Mas o contrato, a aliança que foi feito por Cristo, selado com o teu sangue, ninguém jamais poderia desfazer. Nós vemos vários exemplos de aliança na Bíblia, aliança adâmica, porém Adão peca e quebra essa aliança. A aliança noêmica, Noé se embriaga e quebra essa aliança. A aliança mosaica, Moisés se desequilibra, ele põe tudo a perder e quebra a aliança. Vários exemplos de aliança davídica, Davi peca e também quebra a aliança. Aí vem os profetas até chegar em Jesus. Somente ele é aquele que sela a aliança de forma que ninguém pode mais desfazer. Falando um pouco sobre essa antiga aliança, nós vemos que todo o poder do sangue que tinha para purificar seria momentâneo, seria sempre necessário passar de novo por aqueles rituais com os sacerdotes para apresentar os seus sacrifícios, mas de novo voltaria. Já disse sobre isso quando Moisés ele asperge o sangue sobre todo o povo, ali em Êxodo 24, verso 8. Eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Mas não conseguiram. A lei mostrava o pecado, mas ao mesmo tempo não dava força para que eles vencessem o pecado. É por isso que Paulo escreve posteriormente que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Ele não está falando sobre não aprofundar em estudar e em aprender. Ele está falando que viver de acordo com a lei, no sentido de eu ser e ter que cumprir tudo ao pé da letra, eu, ser humano, sou incapaz de conseguir isso sozinho. É somente através do sangue de Jesus Cristo que nós conseguimos vencer. E quantas vezes nós também dizemos assim como eles: Senhor, eu prometo mudar,
eu prometo fazer diferente, eu prometo ser melhor, mas não conseguimos, porque por nós mesmos é impossível conseguirmos ser melhores, conseguimos ser mais santos, conseguimos avançar neste caminho da fé. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É somente o sangue de Jesus Cristo que nos transforma de dentro para fora. É somente Ele que tem poder de perdoar, santificar, de transformar. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa nova aliança que Paulo fala sobre a nova aliança no seu sangue, e Paulo fala também algo interessantíssimo, que ele fala assim: fazer isso em memória de mim. Ele está falando que o próprio Cristo falou com que essa nova aliança fizesse com que todos nós lembrássemos dele em todo o momento. Jeremias escreve: quero trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança. O apóstolo Pedro diz assim, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, guardada no céu para nós. Quero trazer à memória, ou em memória, quantos filmes na sétima arte nós vemos falando sobre memórias de pessoas que marcaram a época em seu tempo. Jesus já se passou mais de 2000 anos e hoje nós estamos aqui falando do momento em que ele faz a nova aliança. E todos os meses, todas as denominações cristãs celebram a Santa Ceia em memória dele. Mas tem se tornado apenas uma liturgia, apenas mais um momento em que se reúnem como se fosse um fato qualquer, como se fosse um momento qualquer. É hora de acordarmos, despertarmos do sono, entendermos a intencionalidade, a importância, o poder poderoso que tem a Santa Ceia do Senhor. Por que eu quero falar nisso? Porque essa nova aliança do sangue de Cristo, ela não levou um cordeiro, mas como João dizia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo traz Jesus dizendo que ele é o nosso Cordeiro Pascual. No templo, os sacerdotes trabalhavam todos os dias com esses sacrifícios, mas quando Jesus morreu, ou melhor dizendo, se entregou à morte, a palavra que ele disse foi: está consumado. Então, quando ele diz está consumado, algumas coisas importantíssimas e essenciais para a minha e para a sua vida aconteceu. Que ele diz assim: na cruz, Deus pegou a lista dos seus pecados e carimbou com o sangue de Cristo, dizendo: pago. Pois toda a carta de acusação contra nós foi ali rasgada na cruz. E nós tivemos um perdão. Deus não esquece porque tem má memória, mas porque o sangue apagou o registro. Todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Essa é uma das coisas mais importantes que eu e você temos que entender. Agora, reflita comigo. Quantos aqui já foram perdoados pelo sangue de Jesus? Quantos de nós têm essa plena convicção e certeza? Então por que ainda andamos como se fôssemos culpados, como se fôssemos condenados, sendo que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados?
e ainda nós queremos carregar o peso das nossas falhas nos nossos ombros, pois ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o Cristo que nós estamos falando dele aqui hoje. Ele trouxe a reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, e que o salário do pecado sempre foi, será e continuará sendo a morte. Mas quando ele entrega o teu espírito, dizendo está consumado, o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. Era como a passagem que Deus estava dando entre ele e os homens. Era a passagem de Deus para o homem, não do homem para Deus. Era Deus aproximando, trazendo para nós a oportunidade de novamente firmarmos uma aliança, e dessa vez uma aliança absoluta. O sangue de Cristo é que construiu uma ponte onde havia um grande abismo. Por como diz Jeremias, os nossos pecados nos afastam, nos distanciam de Deus. Mas a causa de não sermos consumidos é a sua misericórdia que se renova a cada manhã e que se estende de geração em geração. Entre o santo lugar e o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, havia uma cortina grossa, bem espessa. E quando Jesus morreu e ela rasga de alto a baixo, o que significava ali? O caminho está livre para a presença de Deus. É por isso que nós temos que atentar de maneira poderosa para o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, Hebreus capítulo número 4, versículo de número 16, que traz para nós uma palavra poderosa que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje não há nada que nos impede de chegarmos na presença de Deus. Não há nada que nos impede de estarmos na presença dele, o adorando, bendizendo, exaltando, porque o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos acesso livre, sem precisar de mediadores, intermediadores, de pessoas que venham suplicar por nós. Porque para isso nós temos Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. E temos ele como advogado. Porque quando João escreve, filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, temos um advogado no céu com Deus Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. E temos um intercessor, que é o Espírito Santo, que suplica, clama por nós com gemidos inexprimíveis. Essa aliança que Cristo fez por nós era uma aliança eterna, inquebrável, é impossível ser quebrado. O sangue de Jesus não é tinta para que possa ser apagada e desfocada com o tempo. É um selo que nunca mais se apagará. Todas as vezes que o acusador vier para você, te apontando, te criticando, trazendo sobre si palavras de condenação, lembre-se, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele te acusar, lembre-se que a sua carta de alforria, você já não é mais escravo do pecado. O pecado mais não te domina, porque você já é lavado pelo sangue do Cordeiro, porque bem-aventurado todos aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Hebreus 13, 20. O escritor nos diz: o Deus da paz, pelo sangue da nova aliança,
Somente este sangue tem o poder de transformar a nossa vida e trazer esse pacto nessa nova aliança, que é totalmente, imensuravelmente completa, sem precisar de mais nada. Ele é mais do que suficiente, não precisa de mais nada e nem de mais ninguém para nos ajudar a chegarmos ao trono da graça. O significado da Santa Ceia. Até então nós falamos de forma superficial, mas qual é o verdadeiro significado da Santa Ceia? A ceia é a mesa da aliança. É quando você pega o cálice, é como se você dissesse: eu pertenço a esse pacto de amor. É por isso que a Santa Ceia ela é a comunhão do corpo de Cristo. Então eu abro um parêntese para aqueles que consideram estar bem a não participarem de nenhuma igreja. A Santa Ceia é a comunhão do corpo de Cristo. Porque Paulo escreve que nós fazemos parte do corpo do qual a cabeça é Cristo. E na Santa Ceia é a reunião desse corpo. Então é necessário estarmos reunidos para a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. E se você não participa da comunhão e do corpo de Cristo, como ele próprio disse a Pedro, vocês não fazem parte. Então, para fazer parte, é necessário estar juntamente com o corpo de Cristo. O pão nos lembra o corpo partido, o cálice, o sangue derramado, mas juntos lembramos que agora somos um só corpo. O pão, o corpo de Cristo. O cálice, o sangue de Cristo. Todos reunidos no partir do pão. É comunhão com Cristo. Assim como o anel representa a aliança de casamento, o cálice representa a nova aliança com Jesus, um pacto de fidelidade até a sua volta. Cada vez que você participa da ceia, cada vez que eu participo da Santa Ceia, o céu observa e o inferno também nos observa, porém, treme e se abala, porque o sangue ainda fala mais alto do que toda a acusação. Porque todas as vezes que ele te acusa, você tem sobre si aspergido o sangue de Cristo nos umbrais da sua vida, nos umbrais da sua casa, nos umbrais da sua família. Aqui eu quero fazer com você alguns apontamentos para você entenda que a Santa Ceia é tão importante que ela fez parte do passado, faz parte do presente e ela também interferirá no nosso futuro. No passado, a Santa Ceia nos lembra da redenção de Cristo, do seu resgate, do seu amor para conosco. Ela nos lembra da remissão dos nossos pecados, que nos transformou, nos purificou e tem nos tornado cada dia, como a luz da aurora, até chegar dia perfeito, melhores. Porque o sangue de Jesus nos purifica, a sua palavra nos lava e nos transforma e faz com que nós recebamos da parte dele, desde o momento que nós adentramos para dentro do seu santuário, para a presença dele em confissão, como nosso Salvador. Nós recebemos da parte dele o perdão e temos o passaporte da vida eterna. Porém, no presente, ele nos lembra da comunhão, da proclamação dessa nova aliança todas as vezes que nós fazemos isso em memória dele. No presente, em cada Santa Ceia, nós lembramos que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador de nossas vidas, ele é o nosso pastor, ele é o Deus refúgio presente na hora da angústia. É aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas para o futuro, a Santa Ceia nos lembra de alguém que disse que iria ao Pai, mas queria nos preparar lugar. Então a Santa Ceia nos lembra que temos um lugar preparado ao lado do Pai.
que está tudo preparado para que nós venhamos sentar à mesa de novo com Ele nas bodas do Cordeiro. Ela nos lembra que estamos sendo preparados para a volta do noivo que virá buscar a sua igreja. E a Santa Ceia, ela encerra um futuro promissor para nós, porque no dia que Jesus Cristo vier de novo buscar a sua igreja, ela encerrará dizendo: venha o teu reino. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero finalizar aqui com você, te relembrando de forma bem objetiva que a antiga aliança, que é a lei, ela não foi capaz, através dos seus sacrifícios e sangue de animais, através das suas repetições, a não mais e não menos, apenas apontar o pecado. Mas na nova aliança, a aliança da graça, ela traz o sangue de Jesus nos limpando, nos purificando, e nos garantindo o passaporte para a eternidade. O sangue de Jesus não apenas caiu na terra, mas ele entrou no coração de todo aquele que crê. É por isso que Jesus disse: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, se nós cremos, o apóstolo Paulo nos adverte dizendo assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A cruz foi o altar, o sangue foi o preço, mas você é o alvo dessa salvação. Permita-me orar com você. Senhor, muito obrigado por teu sangue que nos trouxe perdão, purificação, vida e nos deu acesso a esse passaporte para o céu, para estar ao lado do Pai. Ajuda-nos a viver dignamente nessa nova aliança com gratidão, santidade e esperança. Que cada gota do teu sangue nos lembre que somos teus e que nada pode nos separar do teu amor. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz e prosperidade seja sobre a sua vida. E que esta palavra venha transformar o seu coração e trazer de volta a mim e a você a conscientização da importância da memória que nós colocamos nessa Santa Ceia. Que não seja mais uma cerimônia, mais um ritual, mais uma liturgia, mas uma alegria de sabermos que foi o sangue de Cristo que nos dá o poder e a autoridade, a livre passagem, o livre acesso para estarmos ao lado dele. E que um dia cearemos com ele nas bodas do Cordeiro. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.